Olá, alunos! Olá, alunas! Tudo bem? Mais um encontro, mais uma videoaula para você. E hoje, eu passeando aqui pela minha casa, encontrei algumas coisas que eu queria te mostrar. Veja só. Matemática. Quer ver outro? Ó. Matemática. Mais um. Matemática. Viu só? Quanta matemática aqui em casa? Garanto que aí na sua casa também tem muita matemática. E eu vim conversar com você aqui sobre essa matéria que vocês me disseram que é a matéria que vocês mais gostam. E eu também gosto e muita gente gosta. Matemática ela está presente na história da humanidade. Sabia disso? Antigamente, quando as pessoas queriam saber sobre números, quantidade, quando elas queriam representar uma contagem ou qualquer situação, problema que surgisse, elas utilizavam a matemática. Os pastores começaram a contar seus rebanhos, suas caças, através de pedrinhas ou pedaço de ossos. Alguns marcavam na madeira, na pedra, até nós de uma corda era utilizado para a contagem. Na verdade, a humanidade foi se desenvolvendo e cada civilização desenvolveu o seu próprio sistema de numeração. Olha como os egípcios representavam os números, as quantidades, quando eles queriam falar o número do que eles queriam dizer. Aí você vê os representantes numéricos, as gravuras que eles usavam. Também os maias. Os maias eles tinham uma forma de representar os números através de pontos e linhas. Veja como eles faziam para dizer zero. Quantidade. Também os chineses antigos, eles tinham a sua própria forma, o seu próprio sistema de numeração. A bem da verdade, a numeração está presente em todas as histórias, em todas as populações. E não daria aqui para a gente falar sobre todas elas, mas algumas a gente quer tratar em particular, como os números romanos. Para a gente parece letra, não é verdade? Mas veja aí, o I, o V, o X, o L, o C, o D, o M. São de fato letras, mas para os romanos representam números, quantidades. E eles estão presentes no nosso dia a dia ainda hoje. Eu estou colocando aqui uma tabela para você visualizar a quantidade e variedade de formas que eles apresentam essas letras para representar números. É claro que você não precisa saber todos de cor, mas alguns vão ser mais familiares a nós. Por exemplo, nessa lista aí, o 1 representado pela letra I. Quando eles queriam dizer 2, aí eles botavam 2 Is. O 3, 3 Is. E de 3 em 3 eles iam representando assim. Reparem, por exemplo, o número 5, uma letra V. E para os romanos, o que vem antes diminui. O que vem depois soma. Por isso, se o 5 é o V, menos 1, aí você tem o 4, que é um I antes do V. Olha bem a diferença entre o 4 e o 6. No 4, o I vem antes do V, porque diminui 1 do 5. No 6, o I vem depois do V, porque aumenta 1 ao 5. E assim eles vão somando e mostrando e representando os seus números. O 7, o 8. Reparem agora o número 10. É uma letra X. Como o que vem antes diminui, para dizer 9, eles colocavam o 1 antes do 10. Então, representava o 9.
Você vai ver que no decorrer das nossas aulas, a gente vai se familiarizar bem com essas letras e até com outras naquela tabela gigantesca que eu te dei. É importante você ver e saber os números romanos porque eles estão presentes ainda hoje na nossa vida. Num capítulo de livro, quando a gente vai mencionar João Paulo II, o nome de um papa, embora a palavra segundo esteja no ordinal, quando a gente escreve, a gente bota lá 2 is. Dom Pedro I. O primeiro é um i em romanos, que significa primeiro. Os números romanos também estão nos relógios. Embora você talvez veja mais por aí relógios digitais, ainda existem muitos relógios com os números romanos. E não quer dizer que eles sejam antigos, não. É porque eles são usuais. A gente usa muito também números romanos quando vai mencionar os séculos. Nós estamos no ano de 2020, você sabe disso. Mas a gente está vivendo o século 21. E esse século 21 é escrito em letra romana. Também nos artigos, nos capítulos da Constituição, das leis, você vai ver representada ali a numeração romana. Ele está quase em toda parte. Você conhece os nossos números? Onde eles estão? Para que eles servem? Olha aí os nossos números. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. A representação dos números naturais que está tão comum, tão familiarizado ao nosso dia a dia. Que bom que você conhece, que bom que você sabe. Mas os números, eles se apresentam de maneira que a gente perceba algumas diferenças. Por exemplo, eles podem representar quantidade. E olha essa primeira imagem. 1, 2, 3. 2 cachorros, 3 cobras, 4 borboletas. Uma ideia de que é uma contagem que está sendo feito. O número representa quantidade. Mas também ele pode representar uma medida. E aí nós temos medidas de peso, medidas de comprimento, medidas de massa, medidas de temperatura, inúmeras formas de medir as coisas que a gente vai ver mais para frente. Mas é interessante você perceber quando um número representa uma medida. Nesta embalagem, por exemplo, que eu mostrei para você, ele diz que aqui tem 1 quilo de açúcar. Então, esse 1 aqui representa a medida, 1 quilograma, a medida que está sendo representada. E se você for olhar aí na sua casa, todas as embalagens de supermercado, elas vão ter esse controle de medida, porque tem que dizer quanto que tem, qual é a quantidade que tem. Você vê diariamente nos noticiários falar sobre a temperatura, de que se está no verão, está no inverno, se está calor, se está frio. Essas são medidas que os números representam. Também você vai perceber quando alguém fala assim, eu tenho 45 quilos. Eu meço 1,50 m. São medidas que os números representam. Os números também, eles aparecem em códigos. E aí você vai ver os cartões de crédito, você vai ver o número das casas das pessoas onde moram e até o código de endereçamento postal, que é uma sequência de números que todas as ruas têm. Porque as ruas, às vezes, a gente confunde, porque existem ruas que têm os nomes iguais. Mas é preciso de um código de endereçamento postal para saber que aquela rua fica naquele lugar. E a gente consegue achar o endereço. Também você vai ver os números em códigos nas próprias embalagens que eu te mostrei. Olha aqui o açúcar. Já viu aqui esse código de barra? Todas as mercadorias que são fabricadas, que tem nas fábricas, elas têm um código de barra, que é uma numeração que identifica aquele produto. Legal, né? Os números também podem se apresentar e representar ordem, classificação.
Nisso nós vamos falar ainda um pouquinho hoje. Mas veja aí esse quadro de atletas que chegaram em primeiro, em segundo, em terceiro lugar. Os números eles estão bem presentes no nosso dia a dia. O que eu queria que você entendesse é que o sistema de numeração que a gente usa com aqueles números representados daquela forma é o sistema de numeração decimal. Por que decimal, Marcelo? Porque ele é contado em um grupo de 10. A cada 10, a gente muda um ciclo e repete o número e ele toma outro valor, outra proporção. Esse número decimal, ele foi inventado pelos hindus. Ele também foi aperfeiçoado e divulgado na Europa pelos árabes. Por isso a gente chama ele de sistema indo-arábico. Indo dos hindus e arábico dos árabes. Sistema indo-arábico. Só para você saber que o nosso sistema de numeração decimal foi inventado assim. Nesse sistema de numeração decimal, o valor de um símbolo, de um algarismo, de um número que a gente conhece, ele depende da sua posição. Olha aí esse exemplo que eu estou passando para vocês. 45.698. Reparem que o 8, que está pintado de azul, ele está na casa da unidade. Ele está na primeira ordem. Então, significa dizer que esse 8 está multiplicando a unidade. 8 vezes o 1, que é 8 mesmo. Agora, reparem, na segunda ordem, amarelo, está a casa das dezenas. E aí nós temos o número 9. Significa dizer que esse número 9 está multiplicando a dezena. Ou seja, 9 vezes 10, que é 90. Não é assim que a gente fala? 98. Então significa dizer que ele tomou um outro valor. Se o algarismo é 9, mas ele está posicionado nas dezenas, então na verdade ele vale 90. Na ordem das centenas, que é a terceira ordem também de amarelo, está o número 6. E esse número 6, ele multiplica as centenas. Então é 6 vezes o 100, porque ele está na casa das centenas, que é 600. Ainda temos numa quarta ordem, pintado de rosa, a unidade de milhar, que aí a gente colocou o número 5. Então é 5 vezes 1000, que vale 5.000. Na casa que está aí da quinta ordem, que é a dezena de milhar em cinza, nós temos o número 4. Ele multiplica as dezenas de milhares. 4 vezes 10.000 unidades. Então, é 40.000 unidades. É assim que a gente lê o número, não é? 45.698. Viu como é que o número toma outro valor de acordo com a posição que ele está? E aí eu queria diferenciar para vocês o que é classe e o que é ordem. Ordem são cada posição que o número toma na sequência que a gente coloca. Veja esse número gigantesco aí. 532.693 milhares, 417 unidades. O 7, o 1 e o 4, que eu pintei de amarelo aí, eles fazem parte da classe das unidades, a primeira classe. Então, a cada 3 ordens, a gente tem uma classe. Todos os números são assim. Se ele tiver mais de 3 algarismos, é porque ele tem mais de uma classe. Então, a cada 3 algarismos, cada 3 ordens, a gente classifica uma classe. Eles estão pintados de amarelo na classe das unidades, que é a primeira classe. De azul, nós temos o número 3, 9 e 6, que é a classe dos milhares. De novo,
unidade, dezena e centena de milhar. Então, eles fazem parte de uma segunda classe. E de vermelho, nós temos, nesse caso aí, os números 2, 3 e 5, que estão na terceira classe, a classe dos milhões. Vamos contar quantas classes nós temos nesses números? Amarelo, azul, vermelho. 3 classes. E quantas ordens nós temos? Aí é só você contar o número de algarismos. 7, 1, 4, 3, 9, 6, 2, 3, 5. Quantas classes? Quantas ordens? 9 ordens. Exatamente. Cada número, cada algarismo está dentro de uma ordem na classificação. Beleza? Então, seguindo aí, a gente vai ver que existe um valor absoluto e existe um valor relativo do número. Reparem nesta tabela, que também você consegue perceber as 3 classes, em amarelo a primeira classe, em verde a segunda classe e em rosa a terceira classe. Agora vejam o número que eu coloquei aí em destaque, o número 4. De acordo com a posição que ele está, ele tem um valor. Ele pode significar 4 milhões, 400 mil, 40 mil, 4 mil, 400, 44 somente. O número absoluto é o algarismo, 4. Mas o número relativo é de acordo com a posição que ele ocupa na numeração que você mostrou. Quero propor um desafio para você. Veja se você consegue perceber qual é o valor do algarismo 7 nessas posições. Posição A, 2.574. Posição B, 8.724. Vou dar um tempinho para você calcular aí. Veja se você acertou. Ahá! Na opção A, o 7 vale 70, porque ele ocupa a ordem das dezenas, né, na primeira classe. Já na opção B, ele ocupa a ordem das centenas, valendo 700. Legal, né? Viu como é que é fácil você perceber isso? Eu queria que você pensasse nessas coisas e ainda vou trazer para você mais profundamente a ideia dos números ordinais. Porque primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e assim por diante dá uma ideia de ordem, de sequência, de posição. Você consegue observar aí quem é que está em quarto lugar nesta imagem que eu estou te mostrando? E quem está em 10º lugar? Tá vendo como é que o número dá uma ideia de ordem, de posição? A numeração ordinal ela é assim. Eles servem para indicar a ordem, a posição, o lugar. Quando a gente fala assim, o Michael é o primeiro da fila. Quando a gente fala assim, olha, a Maiara tirou em 2º lugar na Olimpíada de Matemática do Estado do Rio de Janeiro. Que sonho, hein? Então, essa numeração representa uma ordem, uma classificação, um lugar, uma posição. Que legal, né? Você não precisa saber todos de cor e de cabeça, mas no decorrer das aulas a gente vai se familiarizar com esses termos para você ter uma ideia do que a gente está falando. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Lembra quando eu falo assim, quem terminar o dever em primeiro lugar vai ganhar um chocolate. Lembram disso? É assim que a gente trata os números ordinais. Então, nessa aula de hoje, a gente viu a história dos números e o quanto ele está envolvido na história da humanidade, na dependência das pessoas da matemática. Nós vimos especificamente os números romanos com suas representações diferentes
da que a gente está acostumado, mas que está bem próximo a nós no nosso dia a dia. Nós vimos que o sistema decimal, de numeração decimal, os números tomam o valor de acordo com a posição que ele está, de acordo com como esse algarismo está colocado no número que a gente coloca. Existem ordens, existem classes, tudo isso a gente precisa praticar para poder aprender. E vimos, por último, sobre a numeração ordinal, que dá uma ideia de posição para nós. Que você esteja aí olhando para as coisas e percebendo, a partir de hoje, nas embalagens, que existe um peso, existe um valor que ela foi comprado, existe um prazo de validade, existe um código, um código para a leitura daquele produto, existe uma série de números à nossa volta que a gente precisa perceber. Então é isso. A gente se encontra mais para frente para continuar o nosso papo sobre matemática. Eu gosto de matemática. Tenho matemática o tempo todo perto de mim e gosto que você me assiste. Até a próxima. A gente se vê.